Olá, sejam bem-vindos ao Dentística em Doses. Eu sou o Rafael Decurso e hoje o Dentística em Doses discute o tema parte 2, adesão e cimentação em facetas cerâmicas. Estendemos um pouco no episódio anterior e vamos retomar as discussões com a professora Paula Cardoso. Tô pronta. Opa, professora Ana Paula. Tô aqui, presente. E professor Whindersson Aleixo. Eu não vim pra brigar. Calma. A gente pode fazer a pergunta pra vocês? Eu posso abaixar até a tela. Meu Deus. Ana faz uma bem Vai, difícil. difícil. Não, você que tá querendo fazer perguntas, joga pra mim. O olhar dela tá ótimo. Eu tô Vai até ser- mirando pro outro lado. Quando você mira pro outro lado, a pessoa não vem perguntar pra Não, você. Ana, legal. você vai me ajudar. Não, mas você que tá querendo fazer uma pergunta super difícil, eu não sei o que você tem em mente. Eu tenho em mente, Meu Deus. Para. quando eu e o Rafael começamos a namorar, Ixi, eu comecei a ajudar ele a montar as aulas, né? E aí a gente foi montando a aula e uma da parte das aulas era o tratamento superficial da cerâmica. E, na sequência, para a cimentação. E o tratamento superficial da cerâmica, da minha parte, era ácido fluorídrico, tempo adequado dependendo da cerâmica, silano e, na sequência, vinha a definição de silano e depois o adesivo para aplicar na cerâmica. Aí ele leu a definição de silano. Aí ele falou, não precisa passar adesivo. Eu falei, precisa? Claro que precisa. Eu vou continuar passando. Ele falou, leia. Eu li e eu continuei passando adesivo durante muitos anos, até ele me provar que não precisava com literatura científica. Então, a pergunta para você é... Foi pra você, então eu posso me retirar. vamos ali, Anderson, Não, de novo. ele vai fazer e depois vai passar para você. Tá, né? entendi. Hoje a briga é realmente mulheres contra homens. Por que não passar adesivo na cerâmica? Que conversa é essa? A resposta é simples, é por que passar. Não, então explica. Explico. Pelo menos com a minha cabeça, mas eu explico. Não, mas essa foi uma história real, assim, interessante. Estávamos no sofá e a Paula fazendo aula e eu vendo um jogo de futebol. E ela estudando, e uma das definições que eu li na tela, o silano é uma molécula bipolar, com componente biativo, bipolar, em que um dos braços dessa molécula se liga à cerâmica e o outro braço se liga aos componentes resinosos. Ponto. Para mim bastou a interpretação, né? Então, em teoria não precisa, não é nem teoria. A conceituação química do silano já define que se ele tem uma ligação química e é uma ligação com a cerâmica do tipo covalente, não se desfaz só mecanicamente. Você soltou uma covalente. Isso é inteligente. Isso porque não era Van der Waals, né? Se metesse um Van der Waals, é porque o Van der Waals é frágil. A ligação covalente é a ligação raiz. É igual a minha e a sua. Olha, já não temos mais briga. Não temos momento 10, temos momento fofura. Que fofo. É uma ligação covalente em que não se desfaz a não ser mecanicamente. Aí vem outro tema para a gente poder discutir, né? Mas especificamente, e o outro braço desse componente químico, ele se liga a qualquer material resinoso. Qual o sentido lógico de aplicar o adesivo? Aí foi uma discussão bastante interessante. Acalorada. Uma DR acalorada, porque ela tinha uma Insistia. definição protocolar, né, pragmática de uso do adesivo. E eu fui ler nos meus horários. À época dormia muito menos do que hoje, então fui ler. E a literatura já tinha antes disso. Nós estamos falando de 2010, tem trabalhos de 2008, 2007, 2006, que mostravam que tinha desempenhos semelhantes, outros desempenho melhor, sem o uso do adesivo. Sim. Bom, conceitualmente, a aplicação do adesivo, ele vem acompanhado
em um histórico de facetas cerâmicas sendo instaladas, cimentadas em décadas anteriores, em que tinha baixíssima qualidade do processo de adesão, por isso os preparos eram tão retentivos e invasivos. Sim. Por isso, inclusive, faziam-se stops, chanfros, biséis palatinos nos preparos incisais para a peça encaixar de todas as formas, porque a adesão era frágil naquele processo, porque os materiais eram outros. E a aplicação do adesivo era ter a soma do processo químico, né? Da colagem química do cimento à cerâmica. Além do que os cimentos, à época, tinham pouca fluidez, né? Então, o adesivo era um veículo de penetração desses cimentos nas porosidades da cerâmica. Mas isso perpetuou-se, como muita coisa na odontologia perpetua-se, sem uma análise reflexiva, né? Quando a gente fizemos os nossos trabalhos e tivemos a oportunidade de publicar, veio acompanhado de muitos outros trabalhos, né? Que as pessoas, depois que começaram a entender esse processo. Então, hoje, para nós, já há 13 anos, não aplicamos adesivo em nenhuma peça cerâmica tratada superficialmente e silanizada pela segurança adesiva química da aplicação do silano, desde que o silano tenha alto desempenho químico. Né? E aí eu vou puxar um gancho do podcast passado, parte 1, em que a gente falou do amarelo do adesivo, né? Então, talvez as pessoas que se queixam muito do amarelo do adesivo estejam aplicando adesivo também na peça, né? Sim. E aí ele fica, obviamente, mais evidente, né? Fica numa posição muito mais evidente. Em grande espessura, pior ainda. Então, é realmente uma prática que a gente vê que na literatura mundial já tem artigos muito antigos que nunca usaram adesivo, nem cogitaram. Né? E aqui no Brasil, como a gente tinha isso protocolado, assim se fazia. Sem raciocinar, né? Então, atualmente não, já tem 13 anos que a equipe dentística usa como protocolo ácido fluorídrico e silano, só. Só que recentemente, né? Não sei se é tão recentemente, né? Assim como houve a mudança dos sistemas adesivos, saindo do condicionamento ácido total 3 passos, indo para o autocondicionante, atualmente tem o etching primer, né, que é a compilação do ácido fluorídrico com silano. Acho que você poderia até falar um pouquinho sobre isso, né, Ana? É um produto, né, que é um primer para tratar a cerâmica, que ele já é um ácido, né? Então ele é um silano e um ácido junto, mas ele serve só para de silicato, que é uma cerâmica que tem muita sílica, né? Então só no de silicato que ele vai funcionar. E aí ele já vai fazer com o protocolo de tratamento lá do fabricante o papel do ácido e do silano de uma vez. E ele é lavado, né? E o silano fica. O silano não sai ao lavar. Então, é o que você falou da união covalente, né? Não solta, não sai. Então, é um protocolo mais simplificado, mas é um material que, infelizmente, é muito caro para a gente aqui no Brasil ainda, né? Então, não tem muita aplicação para nós. Mas ele faz o tratamento prévio das superfícies da cerâmica tranquilamente. Só que naquela pesquisa que a gente fez, né, a gente viu que ele precisa de um adesivo, né? Sim. Diferente do tratamento convencional. Realmente. Porque seguramente o tratamento para a produção da mecânica, quer dizer, da micro-retenção, deve ser mais frágil. Por isso que ele indica ou preconiza o uso do adesivo para ter a maximização adesiva. Acho temerário a gente assumir esse protocolo, né? Acho que ainda demanda tempo de desenvolvimento, sim, inclusive do próprio produto, né? E o que você falou, é muito caro. Quer dizer, não há justificativa para mudar um protocolo, para incorporar um produto ou qualquer que seja a técnica, porque é gourmet, porque é bonito, se os outros que são efetivos, têm alto desempenho, alto rendimento, para que usar, né? Isso serve para tudo, né? Uhum. É gourmet, vou incorporar, é bonito, é chique, é elegante. Mas tem diferença? Tem diferença clínica? Você vai ter grandíssimos melhores resultados? Pensemos, né? Que vai impactar, né?
Que isso serve na literatura, né? Tem diferença no trabalho, na investigação, mas tem relevância de novo clínica. a discussão da picuinha, né? Tem tudo resultado bom, né? Todos têm bons resultados. Então por que a gente tem que ir no mais complicado, né? Porque a gente gosta tanto do mais difícil. E a gente está falando dos artigos da equipe. No site, esses artigos estão disponibilizados em PDF. Então, você pode ir no site e ter acesso a todos esses artigos. Mas como hoje era para a gente brigar, né? Eu vou fazer uma pergunta para o Anderson. Professora. Eu acho que deve. Não, e aí eu Eu estava acho que aqui deve. pensando. O Rafael já fechou né, o computador. qual seria Eu acho que essa deve. pergunta? Eu acho que deve. Não, vou fazer. Eu acho. Eu acho que deve. Não, eu vou fazer. Eu quero saber uma coisa, vai ter devolutiva? Não vai dar né? tempo. Vai ter Não, né? nós somos inteligentes. Obrigada. Porque o episódio acaba e eu vou para casa, né? Melhor não. Então é melhor não E eu ter. tenho que obedecer. Mas a gente observa que na etapa de cimentação tem excesso, né? Sim. Porque tem que extravasar esse cimento. E durante muito tempo preconizou-se o shot, né? É shot que fala mesmo? Pode ser. Flash de luz. Flash de luz. Shot de luz. O flash de luz também. Flash de luz para remoção desse excesso. Sim. Você poderia nos explicar melhor como funciona isso, o que é melhor, como... O shot de luz. O shot de luz. Um shot de luz. Sabe aquele shot que a Vi faz você tomar de limão, todo dia de limão? Meu Deus. E que podemos conversar sobre isso depois, Vamos, né? vai. Se isso envelhece os dentes ou não. Mas, Exatamente, ó. Vamos brigar agora com a nutrição, né? Então, existem vários artigos na literatura em relação à remoção desse excesso de cimento, né? Qual a melhor forma de remover esse excesso? Com essa carga de luz inicial, a gente tem uma pré-polimerização, né? E essa pré-polimerização, depois, quando vai fazer a remoção final desse cimento, ele pode sim criar algumas áreas, algumas interfaces com falta, um gap, né? Com a falta de cimento. E aí você pode ter uma falha, né? Aí a pigmentação, com o passar do tempo, né? Alimentação, corantes, essas coisas. Então, a gente vê hoje nos resultados a melhor forma da remoção desses excessos serem feitas com o cimento sem pré-polimerizar, tá? Com o auxílio de pincéis, com o auxílio de... Alguns utilizam aí tiras de poliéster interproximal, mas a remoção antes da polimerização desse cimento, que pode causar, caso você faça pré-polimerização, ter esses gaps na nossa interface. E aí a gente está falando daquele pincel fino, né? Extremamente fino, e não fino, o pincel né? chato que a gente usa para resina composta. Você pode até começar com o pincel chato para tirar o excesso grosseiro, né? Mas tem que passar o pincel fino ali nas ameias e tudo para limpar ao máximo, né? Antes de fotopolimerizar. Lembrando que a gente também tem que passar com uma forma cuidadosa, né? A gente vê alguns casos que vai com uma força exagerada. E a faceta fica balançando para lá e para cá, para lá e para cá. Exatamente. Aquele cimento ali dentro sai e volta e vem, e aí polimeriza e depois vem uma bolha, né? Então tem que ser de forma cuidadosa, né? Vamos tratar a cerâmica com carinho, vamos fazer carinho. Eu achei que essa pergunta foi muito fácil, né? Obrigado. Acabou? Não, claro precisa que não. judiar dele desse tanto, não precisa? Preciso, Mas você quer outro? Vocês Rafael, querem fazer alguma para nós? Quer? Eu quero. Ih, meu Deus do céu. Não, mas é uma pergunta boa. Outra discussão que tem também das picuinhas é a literatura científica, a evidência, nos mostra que o adesivo de 3 passos ele tem superioridade em relação aos adesivos conhecidos como universais, autocondicionantes, autoadesivos. E em facetas cerâmicas, definindo-se que o melhor protocolo seria o de 3 passos. Primeiro ponto o ideal seria usar e cimentar sobre de esmalte. O ideal seria não fazer, mas isso não é a clínica, né? A clínica, nós estamos trabalhando em dentina. Para vocês duas, adesivo de 3 passos ou adesivo
universal, multimodo, autocondicionante, autoadesivo, o que quer que seja, para o trabalho que a gente hoje, basicamente, a gente desgasta e cimenta muitos casos, e que estamos vivendo uma onda de retrabalhos, que é tema para o próximo episódio, para os próximos aí, mas vamos cimentar em dentina. Qual que é a nossa atuação? Porque o que tá no papel é uma coisa, qual que é a relevância clínica? O que nós temos de resultado para trabalho com relação aos adesivos? Né? Bom, essa pergunta você fez olhando para Ana Paula. Porque eu sou inteligente. Não foi para mim, pra você. ele não olhou para mim. Perguntei para vocês duas. Não, olhando para ela. Então, na verdade, essa discussão de adesivo é muito picuinha mesmo. Porque as revisões sistemáticas que a gente tem mostram que, na maioria das situações, os adesivos todos, quando bem utilizados, se comportam de forma similar. Então, não tem um adesivo melhor, nossa, top das galáxias, eu só uso esse. E não tem um adesivo, assim, horroroso. A questão é você escolher bons materiais, né? E é aí que eu acho que o dentista peca muito, às vezes, porque quer economizar, quer comprar um cimento mais barato, um adesivo mais barato, e aí o trabalho falha, é um trabalho caro, e a culpa é de quem? Né? Então, o importante, eu acho, é você definir um material e utilizar ele da melhor forma possível. E, assim, dominar esse material, né? Saber técnica, a né? melhor forma de usar e fazer essa melhor forma sempre que possível. O que a gente vê muito, uma dificuldade na cimentação, é a incompatibilidade de cimentos com adesivos. Por isso que a gente até recomenda para os alunos sempre você tentar usar das mesmas marcas, porque tem menos chance de dar errado. Né? Claro que a 3M vai fazer um adesivo para o cimento dela, a Ivoclar vai fazer um adesivo para o cimento dela. Então, claro que o resultado pode ser muito melhor se você fizer esse casamento. Mas essa questão do uso do 3 passos para cimentar e do universal, é melhor você usar o universal bem feito do que usar o 3 passos e não fazer a técnica Não correta. adianta você ter um adesivo bom na sua mão se você não sabe trabalhar. Exato. Né? Você compra um... Você está ajudando ela? Tá, claro. Ué. A gente não é inimigo. Eu Anderson. acho que a gente tem que ter juízo nessa vida, Não, sabe? então são 3 contra 1, né? Não, Beleza. é só ter Você juízo. fez a pergunta, foi pra me derrubar? Não tô te entendendo. Opa! Ué, mas não era meninas entendendo. contra meninos? Eu não Ai, falei pra nada, eu brigar. falei que eu tava aqui Fui eu em que paz. falei. Eu vim em missão de paz. Eu também, uai. Eu também achei que eu tinha vindo. Mas, enfim, os adesivos são todos bons, né? De boas marcas, claro, né? A gente tem que saber selecionar, desde que bem utilizados, com a técnica correta. Não adianta você comprar o melhor adesivo e não saber usar, a melhor resina, não saber usar, o melhor cimento, não saber usar. Usado da técnica correta, com todos a gente consegue bons resultados. E a gente, até lá na equipe, tem muitas cimentações com adesivos universais, sem nenhum problema de mudança de cor, de soltura de faceta, sensibilidade, nada disso. Então, acredito que é o preciosismo, que às vezes as pessoas se apegam aos materiais, né? É porque essa questão tem a parte da ciência que a gente precisa ter uma visão interpretativa, analítica sobre o que a gente lê e ouve, né? Dessa situação, o que está escrito, está ótimo. Mas a gente cimenta em dentina. A grande questão é a sensibilidade técnica dos 3 passos para cimentação de facetas com riscos posteriores, né? Cimentação essa que já tem muitos passos, né? Tem muitos passos. Então, acho que quanto mais a gente conseguir simplificar, melhor. Exatamente. Porque quando a gente tem que fazer vários passos, a chance de você esquecer algum, fazer mal feito, enfim, é grande. Né? Quem aqui nunca foi fazer alguma restauração e pulou, sei lá, um condicionamento ácido e teve que voltar atrás, enfim. Isso acontece, a gente sabe que acontece. Só quem trabalha, quem faz, sabe. E quanto menos passos a gente colocar, menos degraus pra gente tropeçar, né? E completando, né? Então, se a gente tem um dente que tem esmalte e dentina, vai usar o universal, mas no esmalte faz o condicionamento no esmalte ácido, não tem né? briga mais, né? Tem que ter. O esmalte não o tem. esmalte condiciona sempre. Então aqui a gente tem um consenso, né? Pelo menos... Sempre, Nisso todo mundo concorda? Volta. Vai.
A gente se vê nos próximos episódios do Dentística em Dose. Até lá. Até. Tchau. Seu monstro. Você deu um passo pra gol.